Imagem Profissional Talks. Olá, gente! Estou aqui mais uma vez iniciando um Imagem Profissional Talks e dessa vez meu convidado é Leandro Miranda. Ele foi meu professor de MBA e depois a gente manteve uma relação de parceria e estamos aí trabalhando junto. Quero te agradecer, Léo, por estar aqui hoje e tenho certeza que ele vai trazer muitas novidades e muitos insights para vocês. Show! Primeiro, eu que agradeço o convite, Fernanda. Fernanda foi uma ótima aluna e eu me lembro bem, lá da sala de aula, eu vi que ela tinha um perfil diferenciado, empreendedora, né? E eu, como um bom empreendedor, a gente já, olha, aquele ali vai voar junto comigo. Então, a gente manteve contato, né? Temos muitos amigos em comum e nessa sintonia do empreendedorismo a gente se bate em alguns eventos, até sem querer, né? Justamente. Hoje eu trouxe Léo para a gente falar um pouco sobre protagonismo e o que isso tem a ver com a questão da marca pessoal, da imagem profissional. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Léo, protagonismo, pelo que eu andei pesquisando, o termo vem do teatro, né? Daquela história do ser principal da narrativa, de ser o personagem principal. E o que isso tem a ver com essa questão do nosso trabalho profissional, da nossa vida profissional? Porque aqui a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a construção da imagem profissional, sobre você ser o profissional do momento, ser o profissional notável. Uhum. Então, o que isso tem assim a ver com relação a isso aí? O que você pode contar pra gente? Nossa, para mim tem tudo a ver. Até porque eu tenho como, e eu digo isso para os meus alunos, o maior laboratório da minha vida sou eu. Né? E quando eu inicio a minha carreira, eu gosto sempre de falar sobre isso, eu tinha um sonho, só que eu precisava ganhar dinheiro. Então eu tive uma oportunidade de emprego, de trabalho. E que não tinha nada a ver com o meu sonho, porque era o que eu tinha ali. Ou seja, então eu não fui protagonista, eu abri mão do que eu queria para abraçar aquela oportunidade. Inclusive eu me lembro que a pessoa do RH, eu tinha 14 anos de idade, foi talvez, sei lá, acho que a minha primeira entrevista de emprego, e ela falou, ó, Leandro, tal, bateu aquele papo de entrevista, ela falou, ó, só que a vaga que tem é para a área de artes gráficas. Você sabe o que é? Você tem interesse? E eu, logicamente, que estava ali pela oportunidade, o que eu falei? Sempre gostei de artes gráficas, adoro, tem tudo a ver comigo. Porque eu queria abraçar aquela oportunidade. E olha que interessante, né, nesse laboratório da minha vida, analisando hoje com um pouco mais de maturidade. Eu me vejo que eu abro mão de algo que eu queria muito fazer para abraçar aquela oportunidade de emprego. Não, eu iniciei minha carreira profissional fazendo algo que eu não gostava de fazer. Tanto é que eu ainda fiquei lá quase 5 anos, né? Na verdade eu fiquei 5 anos de carteira assinada, mas não gostando do que eu fazia. Infeliz, indo trabalhar sem vontade, não gostando. Então isso já muito jovem. E eu via outras pessoas lá, com muito mais tempo de casa e tal, e reclamavam que também não gostavam, reclamavam do salário, reclamavam daquilo, só que estava lá há anos da vida. E eu me perguntava, por que você está aqui há tanto tempo? Ele, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Ou seja, ele em nenhum momento ele pensou em o que eu gosto de fazer, qual a minha missão, eu nasci para fazer o quê? Então ele não protagonizou na vida dele. Ele deixou que uma oportunidade o levasse, talvez, toda a sua vida profissional. E a gente viu, no passado principalmente, a gente via muito isso, né? Nós somos aí contemporâneos, os nossos pais entravam numa empresa e ficava a vida inteira até aposentar. Então essa questão de protagonizar é recente, porque essa geração agora, ela troca muito de emprego, ela empreende, ela faz coisas, porque ela está sempre em busca de fazer algo que ela ama fazer. E eu acho isso sensacional, porque de fato ele está escrevendo a história da vida dele, ele está protagonizando, ele está escolhendo as oportunidades e não as oportunidades escolhendo ele. É isso mesmo. E aí trazendo para o conceito que eu trabalho, né, o personal branding, a questão de você ser protagonista da sua vida, você tomar a rédea da sua vida, você definir qual a mensagem que você quer transmitir com a sua imagem, com a sua voz, com seus atos, com seus valores.
a gente trabalha dentro dessa perspectiva do profissional se entender e, a partir daí, ser o protagonista da história da sua vida, colocar em ação exatamente o que ele quer transmitir. Porque, para quem não conhece e nunca ouviu falar sobre personal branding, nós temos uma marca. Nossa comunicação, nossa vestimenta, nosso tom de voz, isso gera no outro uma percepção. E essa percepção é que nós chamamos de marca. Uma vez que você está sendo levado pela correnteza da vida, ou está num trabalho que colocaram para você, ou que uma oportunidade que você não escolheu, mas que está deixando caminhar a sua vida, você não escolhe que mensagem é essa que você vai transmitir. E aí você passa realmente a não ter protagonismo na vida. Você passa a deixar que os outros falem sobre você, e não que você saiba quem é você e transmita exatamente o que você quer transmitir. Show, sensacional. Com essa sua fala, Fê, eu me lembro que quando você está no mundo corporativo, a gente tem ali algumas situações de que a gente tem que receber algumas ordens para fazer aquelas funções específicas, e aí, de fato, chega algum momento que você tem até uma crise de identidade. Porque você fala, caramba, as pessoas mandam eu fazer tal coisa, as pessoas querem que eu faça isso, mas eu não gosto de fazer isso, eu não estou no caminho, eu não vejo uma perspectiva lá na frente, porque de fato você não escolheu, te escolheram, né? Aí você fala, pô, Leandro, mas agora com milhões de desemprego, eu não tenho que abraçar o que vier primeiro, né? Cada um sabe onde aperta o seu calo, mas eu acho que você precisa ter um planejamento. Pegando esse gancho, o que você ama fazer? O que você faz que você faria até de graça? Que você faz muito bem, que você tem talento nisso? Comece a se perguntar qual é aquele seu sonho de infância, aquilo que você fazia com muito prazer. Então pense nisso, aí fala, tá, mas eu vou fazer isso no tempo vago, mas eu não sei como ganhar dinheiro ainda. Mantenha o seu emprego que você não gosta, que você não está protagonizando, mas está pagando as suas contas, e comece a fazer aquilo que você ama fazer, até que você seja bom o suficiente para ganhar dinheiro por isso. E aí, como você for se desenvolvendo, e você vai ter prazer em se desenvolver nessa outra atividade, porque você já viu que é algo que você ama fazer, você vai ficar cada vez melhor. E quanto melhor você fica, mais dinheiro você ganha, mais remunerado você será. Até o ponto de você fazer essa transição. Sair do que não ama para estar fazendo o que ama. E ali o foco não é mais ganhar dinheiro. O foco é ser cada vez melhor, porque você ama fazer aquilo. Diferente daqui, que você está aqui somente pelo salário. Só para ganhar dinheiro. Você não gosta do que faz. E aí é uma ficha que caiu para mim recentemente. Pode soar de uma forma meio dolorosa, mas, desculpa te falar, mas se você trabalha somente por dinheiro, pela definição, você é um mercenário. Sim. Mercenário trabalha por dinheiro. E quem trabalha com o que ama, ganha dinheiro em contrapartida. E quebrando todas essas crenças, né? A gente tem muitas crenças de limitações. E, cara, você pode ganhar muito dinheiro, desde que você seja um bom profissional. Para ser um bom profissional, eu tenho que me dedicar. E quando eu me dedico com algo que eu amo, tudo flui mais simples. Isso aí é bem importante mesmo, você identificar o que você ama fazer. Até dentro dessa atividade, desse trabalho, sim, que te colocaram, que não é o que você quer da vida. Existe alguma coisa dentro dele que você gosta de fazer. Então, procura identificar, já que você hoje ainda não pode mudar, migrar para trabalhar com algo que seja o seu propósito, algo que seja o ideal para você. Mas dentro daquela atividade, alguma coisa tem que você gosta. Pô, eu trabalho com finanças, mas eu gosto de conversar com as pessoas. Então, dentro dessa atividade, o que é que você pode fazer? Você vai ser, vai ser a pessoa que vai se relacionar com o cliente, que vai resolver os problemas, que vai atender a ligação, porque você gosta mais de trabalhar com pessoas, e aos pouquinhos você vai dar treinamento sobre finanças para as pessoas, já que você gosta. Exatamente. Então, dentro dessa atividade, tem sempre algo que vale a pena focar nisso aí e fazer depois um segundo plano para ir mudando nessa questão. E como é, Léo, que eu consigo me fazer notável, sair da mediocridade? Em branding, a gente tem um teórico que fala muito de ser de uma sociedade de medíocres.
O que quer dizer isso? É uma sociedade mediana, uma sociedade que está todo mundo ali igual. E o trabalho de personal brand é você ser o a mais disso aí, potencializar suas melhores qualidades, seus pontos fortes, identificar isso aí e colocar uma lente de aumento em cima disso. E nessa questão de por onde que eu começo a enxergar isso aí? O que você tem para dizer para a gente? Como é que faz para sair dessa média? Bom, a excelente pergunta, né? Antes até de responder essa pergunta sobre sair da média, eu me lembrei que você estava falando da marca pessoal, né, o seu tom de voz, tudo. E dentro da minha área, como palestrante e treinador, né, eu não me via como um treinador, um palestrante motivacional, né, porque eu achava que isso era raso. Falei, não, eu tenho muito conteúdo, eu quero ser um cara conteudista, eu quero ensinar as pessoas, aquela coisa toda. Só que eu falei, cara, eu posso fazer as duas coisas. E por que eu fui por essa linha de querer inspirar as pessoas? Porque pelo meu tom de voz, a minha energia, as pessoas sempre me davam feedback. Nossa, sua energia é contagiante. Na foto que eu coloco no grupo, as pessoas comentam. Nossa, eu estou sentindo daqui a energia. Então eu falei, cara, é uma marca minha. Sim. Né? Comece a reparar qual a sua marca, qual o feedback que as pessoas te dão. E invista nisso. Isso. E fez total sentido para mim como treinador e palestrante, né, ser motivacional. E agora, como é que eu saio da média, Leandro? Primeiro, você está ali independente do seu segmento que você atua. Mas ali você vai ter algumas pessoas que são referência. Sim. Você tem ali as suas referências dentro do seu segmento, né? A gente costuma dizer ali as águias, né? As pessoas que estão acima da média. Em brand a gente chama isso de modelagem. PNL também. Também, no coach, né? Como somos. Modelagem, perfeito. E assim, quem você vai modelar? Aí é aquilo, a natureza humana, e aí vem, é da natureza nossa. Então a gente, para sair da média, a gente tem que ser contra a nossa natureza. O nosso cérebro, ele foi programado para economizar energia. Né? Então se eu tenho aqui onde morar, o que comer, né? Ali a base da pirâmide das necessidades, cara, o meu cérebro vai falar, tá bom. O meu cérebro não é programado para alta performance, ele é programado para economizar energia, tá bom. Só que você sabe que você quer mais. Né? Se você está com a gente até agora, você já é diferenciado, você quer conteúdo, você quer ser um profissional diferenciado. Então, mire nas águias e as modele. Perfeito. Comece a modelar as pessoas que são referência no seu segmento. Estudar mesmo o que ele fez, qual o caminho que ele traçou, quais as dificuldades. E aí, eu tenho alguns mentores, né? E eu recomendo para você que você tenha, contrate inclusive pessoas que sejam seus mentores. E essas pessoas me disseram o seguinte, Leandro, leia a biografia das pessoas de sucesso. Então, ao invés de você ficar lendo livros que fantástico, sensacional, parará, legal, te dá uma inspiração, autoajuda, ou romance, enfim, é legal, te ajuda em vários sentidos. Mas quer aprender mesmo? Leia as biografias de pessoas de sucesso. Principalmente das pessoas que você admira e principalmente aquelas que são uma referência no seu segmento. Então o primeiro passo, acredito que é esse. Seguir essas pessoas e as modelar. Exatamente. Aprender com a história deles, né? Eu costumo dizer nas mentorias que eu faço que esse processo de modelagem é isso mesmo. É você identificar essas pessoas de referência. Sim. Você começar a perceber como é que eles fazem, o que eles fazem, como é que eles se comunicam. E também começar a perceber em você o que você tem deles. Porque não adianta também você pegar como referência e querer copiar e não ser autêntico. Não ser uma característica que você tenha e que consiga se bancar. No último vídeo eu falei sobre isso, sobre se bancar. Por quê? Porque você não pode também querer se comparar e ser igual para se colocar numa caixa, porque isso não existe. A grande sacada é que modelar não é copiar. Modelar é você ver o que aquela pessoa faz, o que você pode fazer igual ou melhor, com a sua singularidade. E outra coisa sensacional no ser humano. No mundo existem bilhões de pessoas. E não tem ninguém igual a você. Não existe uma digital igual a sua, uma íris do olho igual a sua. Então o seu jeito de fazer é o seu jeito.
Fique tranquilo, né? Exatamente. Que vai ser o seu jeito. Então, modele, o caminho é esse. Ele foi para... Tinha 2 caminhos. O meu mentor foi para a direita. Cara, vai para a direita, não vai para a esquerda. Só que o seu jeito de andar indo para a direita é o seu jeito. Exatamente. Tem a sua singularidade. Então, fique tranquilo. Modele, faça melhor na medida do possível do que o que aquelas pessoas estão fazendo. Exatamente. Deixa o Léo tomar um pouquinho de água, a gente volta já já. Bate-papo Imagem Profissional. Marca pessoal, reputação, marketing digital. Gerar confiança, gerar valor, atrair os clientes certos. Imagem Profissional Talks. Voltamos, gente. E Léo estava aqui, ó, cheio de informações pra gente. Pronto, Léo, falamos um pouquinho sobre protagonismo, falamos um pouquinho sobre sair da média. Sim. E tá muito em moda, tem muita gente falando sobre essa questão de trabalhar com o que ama, né? Fazer o que se ama. Como é que numa sociedade dessa de hoje é possível ter isso, a gente investir naquilo que a gente ama e ganhar dinheiro com isso? Isso é realidade, é mito, dá para fazer, não dá para fazer? Qual é a dica que você tem aí pra gente? Bom, primeiro eu quero responder com uma pergunta. Você ama o que você faz? Sim. Então já respondi. Eu descobri que eu consigo juntar as duas coisas que eu faço hoje, que é a fotografia e a questão da mentoria com coach, com PNL. E aí, por acaso, descobri o personal branding. E você ganha dinheiro com isso? Ainda não, um pouquinho. Tô na caminhada. Entendo que mudar de área não é rápido. Então, a minha construção, como a de todos os clientes que eu atendo, eu digo isso. Você começa e o resultado vai vir a longo prazo. Perfeito. Mas o importante é começar. Bom, então, você já respondeu uma parte da sua própria pergunta, mas é assim, eu acredito sim, claro que sim. A gente tem muitos exemplos só que as pessoas, não digo as pessoas, volto a dizer, eu sou o laboratório da minha vida. E eu, por 4 anos da minha vida, eu fui abraçando as oportunidades e eu fui trabalhando para ganhar dinheiro, mercenário. Porque a gente aprende isso, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, você precisa pagar os boletos, pai de família, mãe de família, então vem as contas, né? A gente aprende, né? A gente é ensinado, é doutrinado, e não é só no Brasil, é no mundo como um todo, na grande maioria, que você precisa estudar, entrar em uma boa faculdade e arrumar um bom, isso mesmo que você pensou, emprego. Sim. E acabou, e aí você casa, constitui família, tem filho, e os boletos aumentam com os filhos, e aí fica pagando boleto, um dia quem sabe se aposenta, fim, entende, acabou a vida. É só isso mesmo? Cadê a produção? É só isso, produção? Né? Mas a gente foi doutrinado a isso. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu comecei a questionar essa doutrinação. A universidade me colocou para pensar, né? Eu gosto de dizer, eu sou professor de história de formação, de graduação, né? Só que eu nunca dei aula de história, mas a história mudou a minha vida, porque graças à história, estudar o mundo como foi, né? A economia, a política, eu entendi que eu poderia ser quem eu quisesse ser, que eu poderia construir a minha própria história. E isso começou a fazer sentido. E ali eu tomei uma decisão de empreender. Eu entendi que o mundo era capitalista, eu achei isso bacana, eu sou nascido e criado na periferia, então eu posso nascer pobre e morrer rico. Por que não? Desde que eu acredite nisso, né? E aí a gente deixa para um outro episódio só para falar de crença, que é algo sensacional. Sim. A gente faz aquilo que a gente acredita, que é a nossa crença. E como que as nossas crenças são formadas? Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Por essas duas formas, você tem as crenças que você tem hoje. Então, essa que eu falei da doutrinação, todos nós aprendemos Sim. por repetição.
Seus pais, Fernandinho, estuda, tem que ir pra escola, mas, né? Tem que Estuda, conseguir um emprego, né? tem que passar no concurso, até hoje ele fala. Tá vendo aí? Minha mãe também. Então, assim, repetição. E eu tinha essa crença até 30 e tantos anos. Até que eu falei, não, cara, para. Eu posso empreender, eu posso construir a minha história e ganhar dinheiro. Aí eu comecei a fazer isso. Só que ainda estava pobre, porque o meu foco com o negócio era só ganhar dinheiro. Ou seja, então eu deixei de trabalhar para ganhar dinheiro, mas estou empreendendo para ganhar dinheiro. Eu continuo mercenário, porque o objetivo é o dinheiro. Até que eu entendi que eu posso trabalhar fazendo aquilo que eu amo e isso também me dá dinheiro. Aí foi onde eu falei, uau, entendi agora. Só que também não é assim, aí legal, aí amanhã eu começo e vou ganhar dinheiro. Foi o que você falou, é uma construção. Exatamente. Então eu comecei uma construção, eu entendi que o meu propósito, a missão do Leandro Miranda é comunicar. Então hoje eu tenho alguns produtos, palestras, treinamentos, sou professor de MBA e também tenho algumas mentorias, sou coach formado e por aí vai. Então eu entendi que eu comunicando, agora estou aqui fazendo o que eu amo fazer, que é comunicar e ajudar as pessoas com esse dom talvez que Deus me deu de comunicar, que eu não estava sabendo que era talvez a minha missão. E aí comecei a desenvolver esses produtos e tem muita coisa ainda para ser feita, porque quando você encontra o seu propósito, aí de fato o céu é o limite, na realidade não tem limite, né? Você pode fazer N situações. E Leandro, ok, você falou aí de você, da Fernanda, mas como é que eu que estou aí, seu José, Dona Maria, como é que eu posso começar a enxergar esse meu propósito, uma vez que eu não enxerguei ainda? Se faça 3 perguntas. Anota, agora é a hora de anotar. Isso. É a dica, um método que eu passo para os meus mentorandos, os meus alunos, que é o seguinte, primeira coisa, pergunta é simples. O que você ama fazer que você faria até de graça? Ok? A gente falou até um pouco sobre isso. Pergunta 2. Você tem talento nisso, nessa atividade que você ama fazer? Você tem talento? Qual é o feedback das pessoas? E o 3, como eu posso ganhar, conquistar dinheiro com essa atividade? Essas são as 3 perguntas que você deve se fazer o tempo todo até encontrar as respostas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, Leandro, goste de cozinhar. E aí eu amo cozinhar, chega sexta-feira, eu chamo os meus amigos, os parentes, e aí eu compro aquelas coisas, e cozinho, e faço, e corto os queijos, aquela coisa toda, né? Eu tenho até um amigo que faz pena que ele se mudou agora, mas era ótimo, porque ele convidava a gente adorava ir lá e jantar na casa dele. Olha que maravilha. E interessante que nesse exemplo, eu tô ali cozinhando, eu não tô ganhando nada. Pelo contrário, eu tô fazendo aquilo por prazer. E olha que interessante, as pessoas começam a comer minha comida e me dão um feedback, a 2. Né? Será que eu tenho talento nisso? As pessoas, Leandro, você cozinha muito bem, sua comida é maravilhosa, nossa, adorei, parabéns. Já respondi a 1 e a 2. E a 3, eu começo a pensar, já que eu tenho talento, já que eu gosto de fazer isso aqui, estou fazendo de graça, como é que eu posso ganhar dinheiro? Será que eu monto um restaurante? Será que eu monto um bistrô? Será que eu faço comida congelada? Viu a sacada? Então, isso é um exemplo. Eu não gosto de cozinhar, eu amo comer. Mas assim, olha o exemplo. Eu já te falei, eu amo comunicar, eu amo fazer isso aqui. Tá? Então, se faça essas 3 perguntas até você encontrar a resposta. Que aí você vai criar essa crença sua com repetição ou com forte impacto emocional de que sim, você é capaz, você ama fazer aquilo e você vai sim ganhar muito dinheiro com isso. Você falando, eu fui lembrando da minha história. Que legal. Eu nunca quis ser empregada, né? Desde a faculdade eu sempre tive a vontade de ser empreendedora, empresária. E aí montei uma empresa que trabalhava com formaturas. Eu e mais 4 sócios. Empreendedora, já comecei a empreender. Sempre foi. Antes disso eu fazia design em casa, sempre fiz. Eu sou formada em design. E dentro da empresa, eu nunca gostei da área de criação. Eu sou designer, mas eu nunca fui daquela de sentar, de criar, de fazer logomarcas mirabolantes. Uhum. Eu gostava de fazer a parte de produção, Sim. de fazer planejamento, de ouvir as pessoas. Não gostava de vender, de ser comercial. Essa é outra história que você já conhece. Eu gostava disso, eu gostava desse contato com os formandos, de quando eles vinham me contar como é que estava, qual era a perspectiva de futuro. Passei 13 anos nessa empresa. Uau. Mais 2 antes de montar a empresa, trabalhando com formaturas também. E aí resolvi montar o estúdio, porque saí da sociedade. Uhum. Mas fazer a fotografia em si não era algo que me deixava
muito feliz. Eu queria algo mais. E aí eu comecei a entender que aquela vontade que eu tinha de ficar conversando com os formandos, de ouvir as histórias, de tentar compreender o que acontecia ali por trás daquilo ali, tentar dar uma ajuda, né? Contar a eles como é que poderia fazer, o que eles poderiam ver. Eu nem conhecia essa questão de propósito, de valores, de nada disso na época. Eu comecei a tentar entender como é que eu conseguiria trazer isso para a fotografia, porque era o que estava me dando dinheiro na época, era a fotografia. E aí entrei no coach, entrei no PNL e disse, achei, eu vou fazer mentoria, eu vou dar consultoria, eu vou ensinar essa questão da imagem como um todo, que não é só a imagem, a aparência, nem a imagem fotografia. É meu comportamento, é meu pensamento, é tudo isso. E o público que eu gosto de atender são os formandos, são os recém-formados, são os profissionais que estão saindo para o mercado. Então eu descobri essa minha paixão. E já com um nicho específico. E não, óbvio, as perguntas, essas dinâmicas, todas essas funcionam. Mas, no meu caso, veio de um olhar para mim mesmo, né? Autoconhecimento, autoconhecimento, de parar e de refletir. E veio aos pouquinhos, não é algo que você vai fazer um curso e vai sair do curso já sabendo qual é a sua paixão, como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Não é, é mesmo um processo, porque a gente não tem costume de se autoconhecer. Começa por aí. A gente não tem esse... Como você falou aí dos pais, de como que a gente veio sendo educado, o primeiro ponto é esse, a gente não olha pra gente mesmo, a gente não conversa conosco mesmo. Então, se tem uma dica que eu poderia passar para quem está aí do outro lado ouvindo, claro que as perguntas de Léo são massa, mas se você não parar e olhar para você não vai nem conseguir responder. Que essas perguntas, lembra, é para você se perguntar, é uma atividade de autoconhecimento. Exatamente. Extremamente alinhado com o que você falou e eu concordo. Eu comecei eu tive que passar por um processo de quebra financeira de um dos meus negócios para eu entender essa questão de ganhar dinheiro, que o objetivo era o dinheiro, que eu precisava olhar para mim. Então eu precisei passar por um processo de terapia, de uma quebra financeira para falar, cara, o que você gosta de fazer? Que é perfeito, é o autoconhecimento. Então, a gente tem tanta matéria aí, não digo nem só no ensino regular, até o ensino médio, mas em faculdade, pô. Né? Eu sou pós-graduado, você tem vários cursos, e o básico a gente não sabe, que é se autoconhecer. Cara, eu preciso saber quem eu sou, para que eu vim, para onde eu vou. E a gente delega isso para talvez uma empresa. Eu fui contratado aqui como office boy, nem existe mais, né, na nossa época, mas fui contratado aqui como auxiliar administrativo, aí tive uma promoção, virei ali um gestor, depois virei um gerente, depois estou aqui, aí ganho um salário mínimo, entro na zona de conforto, ganho um salário ali um pouquinho acima da média, acho que está com a Coca-Cola toda e não está feliz. Se você está numa situação dessa, ganha até bem, mas não está feliz, cara, é porque você não se encontrou. Tem algo errado nessa aí. Você não está sendo o protagonista da sua história, que é o que a gente começou, né, a nossa conversa desde lá do início. E voltando para a construção da imagem profissional, sem você conhecer essa paixão, você não comunica a mensagem que você quer. As pessoas não sentem afinidade por você, você não consegue criar relacionamentos, você não conecta. E tudo que a gente precisa hoje em dia é criar relacionamentos. Eu falo o tempo inteiro disso, que o poder hoje é de quem tem uma base de relacionamento profissional bacana, porque é através delas que você vai conseguir indicações, é através dela que as oportunidades vão surgindo, mas você tem que estar aberto a isso. E aí, isso aí também é conversa para um outro vídeo. O network, né? Inclusive, eu não deixei nenhuma... Eu sempre dou sugestões de leitura nas minhas palestras, aulas e por aí vai. Também quero deixar aqui, pegando esse gancho. Sim. Eu vi até esse termo e achei sensacional. Networking vale mais do que dinheiro.
Sim. E de fato vale muito. Então, quer aprender a fazer network? A leitura que eu deixo, que é uma leitura centenária, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leia esse livro. Ele é grandinho, mas vai valer a pena. Muito legal, exatamente. E eu queria agradecer. A gente está chegando aqui ao finalzinho. Já! Ó, pessoal, ó! Tem um pessoal da Sonhar, fazer até uma propaganda, o pessoal da Sonhar, e o Van faz assim, digam ó, quando ele fala alguma coisa, eu acho fantástico. Sim, estamos chegando aqui ao final, queria agradecer, Léo, a oportunidade de você ter vindo aqui, distribuir um pouquinho do seu conhecimento, e deixe uma dica aí ao final para nossos ouvintes. E com certeza ele vai estar aqui em outras oportunidades. Obrigado. Imagina, foi um prazer, né, estar aqui com você, com a sua audiência. Como eu digo, né, eu estou aqui cumprindo o meu propósito, a minha missão. E eu amo comunicar. Então, uma dica, né, pegando esse assunto do protagonismo, busque o autoconhecimento, que a gente já falou. Né? Eu já dei essas 3 perguntas, mas vá além. Eu achava que fazer terapia, psicologia, coach, mentoria, era coisa para ou quem tinha muito dinheiro ou era frescura. Né? E se você quiser e puder, busque um profissional para te ajudar a encontrar o seu propósito e o principal, para ajudar você a se conhecer melhor. Esse é o grande caminho. Assim, você de fato vai saber para onde você está indo, onde você quer chegar e vai começar a escrever a história da sua vida. Ser de fato o protagonista, né, o capitão aí da sua alma e senhor do seu destino. Muito legal. Léo, deixa pra gente como é que a gente consegue, como é que eles conseguem entrar em contato com você, seu Instagram, site, quais são os projetos que tem aí pra frente, para todo mundo ficar ligado. Tá, a gente já tem uma palestra aqui em Salvador, mas tem mais informações no meu Instagram, @LeandroMirandaPalestrante. Você vai me achar lá, @LeandroMirandaPalestrante no Instagram, e o WhatsApp é 71988622001. Estou à sua disposição. Vai ser um prazer falar com você. Tchau, gente. Até Tchau. a próxima. Imagem Profissional Talk.